Então, vamos falar um pouco de recorrências ou relações de recorrência. Já apareceram certamente, não sei se em BM, talvez tenha aparecido um pouquinho, mas certamente em algoritmos de estudo de dados e comunicações de redes, e ainda vai aparecer em análise de algoritmos e várias outras coisas, vários outros lugares, digo. Tá? Então, bom, especificamente o que vem a ser recorrências, relações de recorrência, são especificações de sequências ou funções, tá? De maneira recursiva ou indutiva, tá? Especificamente, a gente tem uma coleção de valores explícitos para argumentos pequenos, tá? Que são as bases de uma indução ou de uma recursão. E os valores para argumentos gerais, ou seja, de argumentos de maior valor, são definidos em funções de valores para os argumentos de menores valores. Ou seja, como se a gente tivesse um termo na sequência que fosse definido em função de termos anteriores na sequência. Tá? É basicamente isso que acontece aqui. E no nosso caso, a gente está interessado em recorrências que vão dos naturais aos reais. Tá? Então, a gente podia ter várias outras circunstâncias, o R pode ser substituído em C. Tá? Muitas vezes a gente relaxa isso, a gente tem uma recorrência que é dos naturais aos reais, e pensa que ela está dos reais aos reais, para fazer análise assintótica ou aproximações, mas não é bem o que a gente vai fazer aqui. Tá? Então a gente vai supor que elas vão dos naturais aos reais. E acho que a melhor forma da gente introduzir isso rapidamente é um exemplo. E o exemplo clássico, Torres de Hanoi, que vocês já devem ter visto até em PI. Tá? Então lembra, a gente tem três pinos, vai estar a historinha da Torres de Hanoi, né? Não a historinha, a definição do problema. A gente tem três pinos, A, B e C, tem três discos, tá, de diâmetros distintos no pino A, e a gente quer mover os três discos para os pinos C. Tá? O pino B é um pino temporário, onde a gente pode usar como um storage. E o problema só fica interessante realmente quando a gente tem essas duas restrições. Né? A gente só pode mover um disco por vez, e um disco maior nunca pode estar repousando sobre um menor. Tá? Por quê? Porque senão ou a gente movia todos os três de uma vez, ou movia um por um e botava tudo no C, isso aqui não tinha três movimentos. Tá? Não teria muita graça. Então, de novo, a gente só pode mover um disco por vez e nunca um disco maior pode repousar sobre um disco menor. Ok? Bom, tem o algoritmo recursivo clássico, né? Tá? Por isso que eu visto, sei lá, em PI ou PE, talvez. Para quem não viu em PI. Tá? A gente ganha lá Hanoi, N é o número de discos, origem, temporário e destino, o algoritmo naturalmente recursivo. Tá? Se a gente tem mais de um disco para mover, então significa o quê? Resolver o problema de Torres de Hanoi, como é que a gente faz isso? Bom, é a mesma coisa que remover os N-1 discos, tá, de A aqui e colocar em B, mover o último disco de A para C e remover os três discos aqui que estavam em B para C, né? Ou seja, observa que tem a gente quebra em subproblemas, né? É bem divisão e conquista, né? Tá? Então, ou seja, para resolver o problema inteiro, eu resolvo um problema menor, movo o disco que sobrou e resolvo um problema menor de novo. Tá? É exatamente o que a gente tem aqui, né? Tá? Hanoi N-1, remove um problema menor, move o último disco, Hanoi N-1 de novo, resolve um problema de tamanho menor. Onde observa aqui que mudam a ordem do origem e destino temporário, né? Tá? E a base está bem explícita aqui. Se tem zero discos, não tem nada o que fazer. Tá? Então, bom, isso aqui é um algoritmo clássico que resolve a Hanoi para N discos, né? A gente pode botar qualquer N discos aqui, não apenas a versão com três discos que eu coloquei ali. A versão original do Hanoi tem 8, né? E aí as torres de Brahma 64. E por aí vai. Nossa pergunta aqui em matemática discreta é quantos movimentos de disco, obviamente, são realizados por esse algoritmo aqui acima. Tá? Observa que o número de movimentos de discos é um limitante inferior no consumo de tempo desse algoritmo. Né? Tá? Então, certamente, cada linha aqui tem um tempo para ser executado, mas observa que não é difícil perceber que quanto maior o N, mais isso aqui vai levar tempo para ser resolvido. Por quê? Porque maior é o número de movimentos de discos que vão ter que ser realizados. Né? Tá? A gente vai ter uma recursão maior, recorre aqui, mas move o disco aqui. Então, bom, o disco aqui é a operação que a gente está contando. Tá? Então, em outras palavras, a gente quer saber quantas vezes essa linha 4 aqui é executada uma chamada Hanoi NABC.
Tá? Se você não entende muito bem o algoritmo, não interessa. Imagina que você tem N discos e você quer resolver o problema e quantas vezes você vai ter que mover os discos de um pino para outro, tá? Até que o problema seja resolvido em si. Tá? É a mesma coisa. E aquilo que eu falei, o tempo de execução depende disso. Tá? Isso nesse exemplo aqui é trivial. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui. O curso de análise faz isso aqui com um pouco mais de. Precisa um pouco mais de detalhe, porque não tem muito mais detalhe que botar aqui também. Tá? Com relação a as constantes envolvidas aqui. Tá? Ops. Tá, então é isso que a gente quer saber. Então, bom, imagina que Tn aqui seja o número de chamadas à função, né? Que o n maior ou igual a zero inteiro. E quando a gente chama lá a função Hanoi n ABC, ou seja, a gente quer resolver o problema inteiro, tá? Imagina que esse é um número de chamadas. Tá? O que a gente tem? Especificando esse número de chamadas é fácil especificar através de uma recorrência. A recorrência sai diretamente do algoritmo, né? Aqui. Tá? Se eu tenho 0 discos, obviamente não tenho o que fazer. Se a gente tem n discos, significa o quê? Que a gente resolve 2 vezes um problema de tamanho n-1, que são as chamadas recursivas que a gente tem aqui em Hanoi, né? Tá? Mais um disco que a gente move aqui na função move da linha 4, tá? Para n maior ou igual a 1. Então essa é uma recorrência, tá? Que conta o número de chamadas executadas por Hanoi. Tá? Não é difícil perceber que a gente pode iterar essa recorrência numericamente. Né? Por exemplo, se eu quiser calcular t de 1, isso aqui seria a mesma coisa que 2 vezes t de 0, mais 1, que a gente sabe que é 1. Tá. T de 2 seria 2 vezes t de 1, mais 1, que a gente sabe que vai ser 2 vezes 1 mais 1, que vai dar 3, né? E por aí vai. A gente pode sair fazendo as continhas assim, tá? Observe que essa é uma recorrência linear e não homogênea. Tá? Tem um termo constante sendo somado aqui, e ela é linear porque, bom, não tem produto envolvendo a função consigo mesmo, né? A recorrência consigo mesmo. Tá? O que a gente quer é achar uma fórmula fechada para isso aqui, tá? Vamos falar disso mais um pouco disso daqui a pouco. Segundo exemplo, também clássico, sequência de Fibonacci. Tá, sequência de Fibonacci, todo mundo aqui já deve saber. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e por aí vai. Tá? Tem a ver com a história lá dos coelhinhos. Tem várias interpretações para Fibonacci, né? Uma delas é os coelhinhos, né? Primeiro mês você só tem um coelhinho, segundo mês você tem 2 coelhinhos, aí terceiro mês você tem aquele par mais um filhinho, e o filhinho leva um mês para crescer, então você tem outro, e assim, você vai abrindo aqui numa árvore, o número de coelhinhos vai aumentando, né? Tá, então está aqui a definição de Fibonacci como uma recorrência. Tá? F de 1 igual a 1, F de 2 igual a 2, F de n para n igual a 3 é o F de n menos 1 mais o F de n menos 2. Tá? Essa é a recorrência clássica, todo mundo aqui já conhece, todo mundo aqui já deve ter feito PI. Tá? Também linear homogênea. Tá? Essa é um linear homogênea porque observe que a gente não está somando uma constante aqui. Ok? Um terceiro exemplo. Tá? Imagina que a gente quer saber quantas palavras binárias, tá, de comprimento n, existem tais que a sequência 1, 1 não é uma subpalavra. Tá? Ou seja, tem lá palavras binárias, qualquer palavra com n símbolos, zeros ou uns, e a gente quer. Seriam quantos? Seriam 2 a n, né? Tá? Se a gente tivesse quaisquer palavras binárias. Só que a gente não quer nenhuma que tenha a sequência 1, 1 como subpalavra. Tá? Então, como é que a gente conta isso? Imagina que a n é o número de palavras binárias sem o segmento, né? 1, 1. Lembra, segmento é uma sequência contígua. Qualquer subsequência contígua é um segmento. Tá? Então, se a gente só tiver um símbolo, se a gente só tiver um símbolo, só tem 2 possibilidades, né? É o 0 ou 1, e nenhuma delas tem a 1, 1 como subpalavra. Então, é 2. Se a gente tiver 2 símbolos, complemento 2, então, bom, o 0, 0, 0, 1 e 1, 0 estão ok. O 1, 1 não pode. Tá? Então, a gente só pode ter 3. O A3 são 5. Por quê? Porque das 8 possibilidades, 0, 1, 1 tem a subpalavra 1, 1. 1, 0 também, e 1, 1, 1 tem também 2 vezes. Né? Então, essas 3 não entram, das 8 só temos 5. Tá? Então, no geral, o que acontece aqui? Se a gente tem uma palavra binária de comprimento W, W1, W2 até Wn mais 2, tá? Onde cada
W indexado é um símbolo do alfabeto binário, aqui 0 ou 1, a gente sabe o quê? Se o último símbolo ali, que a gente declarou como W mais 2 for 0, então o prefixo que vem anteriormente aqui, né, ou seja, a sua palavra que começa em W1 e vai até WN mais 1, ela pode ser qualquer palavra boa. Onde a palavra boa a gente está considerando aqui a palavra que não tem um ocorrendo dentro dela. Tá? Então, no caso, o último símbolo for 0, qualquer palavra que não tenha um indo no prefixo de W1 a WN mais 1 serve. Né? A gente só está concatenando o símbolo 0 atrás daquilo. Se o WN mais 2 for igual a 1, a gente sabe o quê? Bom, a gente sabe que necessariamente o WN mais 1 tem que ser 0. Por quê? Porque senão seria um 1 e não é aquilo que a gente quer. Tá? Então, se o último símbolo for 1, o penúltimo deve ser 0. E os N primeiros símbolos, ou seja, o prefixo de tamanho N, pode ser qualquer palavra boa. De novo, que não ocorre N. Observa a definição recursiva que a gente está fazendo aqui, tá? Então, claramente isso aqui dá o quê? Uma palavra, a gente tem a base aqui, tá? Para N, A1 e A2. Calculamos até para A3. E, então, o número de palavras de complemento N mais 2, sem 1, é igual ao quê? Ao número de palavras de complemento a N mais 1, de complemento N mais 1, ou mais o número de palavras de complemento N, que é o que a gente tem daqui, né? E observa que isso é exatamente a série Fibonacci, a sequência de Fibonacci, né? Ela só está, o quê? Transladada em uma unidade. Tá? Essa outra interpretação de Fibonacci aqui. Aí você pode também fazer a mesma interpretação disso aqui, vale se os zeros e uns aqui fossem tipos de ladrilho. Tá? Pensa um pouquinho a respeito disso. Pensa um pouquinho a respeito disso aqui, que essa igualdade vale aqui. Tá? Outro exemplo, que já também apareceu no nosso curso, tá? Linhas e regiões do plano. Tá? Lembra-se que a gente definiu RN lá atrás com o número de regiões determinadas por um número N maior ou igual a 1 de linhas. Né? E que a gente tinha que o número de regiões do plano era a máxima quando as linhas elas não se cruzavam. A gente não tinha mais de duas linhas cruzando no mesmo ponto. Né? Tá? Então a gente chegou até a fazer as continhas disso lá, dava aqui R1 é 2, R2 é 4, R3 é 7, R4 é 11 e assim sucessivamente. Ou seja, dava aqui Rn mais 1 era igual a Rn mais o N mais 1. Né? Então essa aqui é uma relação de recorrência linear também, porém não homogênea. Tá? E aí lembra o quê? Lembra como é que era a historinha? Qualquer uma das N mais uma linha, por exemplo, pega essa linha aqui, tá? Ela passa por todas as outras demais, né? As N linhas, e ela divide, então, e as outras N linhas, ela dividem essa linha L em N mais um segmentos. Então, significa que N áreas do plano são divididas em duas, né? E a gente está criando mais uma. Né? O que está escrito aqui é daqui que essa recorrência vem, né? Tá? Não podia deixar esse exemplo aqui de fora, né? O fatorial. Tá? O fatorial também é uma recorrência, né? Tá? Para o fatorial, a gente não tem fórmula fechada exata. Tá? Por isso que a gente considera o n exclamação, n fatorial, como uma função passível, uma fórmula fechada, mas é uma definição recursiva, então a gente tem aqui uma recorrência para ele. Tá? O mapa logístico, tá? Que é a fractal discreta, tá? Para quem lembra disso lá em comunicação em redes, tá? A gente, para qualquer constante R, um termo inicial x0, a gente pode definir o xn mais 1 como se fosse o R vezes o xn, que multiplica 1 menos o xn. Tá? Isso aqui é o fractal discreto. Assim. Aí coeficientes binomiais também tem lá uma definição recursiva. Né? Então tem uma definição, uma relação de recorrência. Tá, aqui. Ok? Não vou gastar muito tempo aqui, porque isso aqui tudo já é conhecido. Um outro exemplo também interessante, tá? Ordenação por divisão e conquista, tá? No nosso caso aqui, o merge sort. Tá? Então, lembra lá o merge sort, a gente recebe inteiros 1 menor ou igual a k, e a gente recebe um pedaço do vetor, né? De AI até a k menos i. Tá? E a gente quer rearranjar os elementos nesse segmento do vetor aqui, né? De i a k menos 1, tal que no final o AI menor ou igual a i mais 1, menor ou igual a menor ou igual a de k menos 1. Tá? E como é que funciona? Bom, merge sort de novo, divisão e conquista, algoritmo recursivo. Né? Tá? A gente vê primeiro lá se tem alguma coisa a ser. Se tem mais de um elemento, se não tiver, não tem o que fazer. Se tiver mais de um elemento, calcula mais ou menos a metade, ordena o lado esquerdo, ordena o lado direito,
baseado na metade, né? Depois intercala os dois pedaços, de forma que a gente vai ter aquele pedaço ordenado. E aqui está o número de comparações que a gente quer contar, né? Feito aqui em Merge. A gente teria então uma recorrência, o quê? Qual o número de comparações entre os elementos do vetor, daquele segmento do vetor feito pelo médio de sorte? É zero se o n for menor ou igual a 1, né? Se o n for menor ou igual a 1, não tem comparação entre os elementos. Se não, a gente está dividindo mais ou menos, seja n o número de elementos que a gente tem aqui nesse pedaço, como se fosse n, o chão de n sobre 2, mais o teto de n sobre 2, mais o n menos 1, né? Tá? E aí, se a gente supor que o n é uma potência de 2, tá? Para simplificar um pouco nossas contas, vai ter que o 2, a gente tem que, a recorrência exatamente t de n é 2 vezes t de n sobre 2 mais n menos 1, né? Tá? Ah, mas o n pode não ser potência de 2 e vai ficar um monte de buracos ali, né? Vai ficar, mas olha, observe que isso aqui, essa recorrência também é uma função monotonamente crescente, tá? Então a gente pode fazer isso aqui e não vai dar a conta exata, mas dá pra gente a direção que que a função está crescendo, dá uma ordem de grandeza, tá? Isso aqui é muito usado em análise de algoritmos, tá? Onde a gente muitas vezes não quer a conta exata, mas quer saber a ordem de crescimento da função. Tá? É um truque que aparece muito lá e então já estou introduzindo com vocês aqui. Tá? Bom, o que vem a ser resolver uma relação de recorrência? Bom, significa obter uma fórmula fechada para ela. Tá? Ou seja, sem a recursão e sem somas e produtos. Tá? Com algumas exceções. Por exemplo, o n fatorial a gente admite, o coeficiente binomial a gente admite, tá? Mas o que a gente quer é isso. São funções lá constantes, soma, subtração, divisão, potência, tá? O fatorial, o binomial, coisas simples. Tá? E que fornece os mesmos valores, obviamente, né? Tá? E tem várias formas de tentar resolver uma relação de recorrência. Tá? Uma área inteira de estudos a respeito disso. Muitas técnicas, tá? Técnicas algébricas, técnicas analíticas. A gente vai cobrir uma porção ínfima aqui. Tá? E acho que a primeira técnica que deve estar no nosso arsenal, tá? No nosso toolbox, que certamente vocês já conhecem, porque a gente já fez aqui nesse curso, tá? Chamei aqui de que é o quê? Que é o chute mais próprio por indução, né? Tá? Sei lá, você vê uma recorrência na sua frente e você brinca um pouquinho com ela. Calcula a recorrência, você ganha lá a recorrência, a base e alguns valores aqui. Tá? Quer dizer, a base e a recorrência, bem especificada. Aí a gente brinca lá um pouquinho, sei lá, S1, o S2, se a gente for aqui, vai ser o quê? Vai ser o S-1, que vai ser o S1. Tá? Aqui vai ser mais 2, então isso aqui vai ser 1 mais 2, que vai ser 3. Aí depois a gente calcula lá o S3, vai ser o S2 mais 3. Então isso aqui vai ser 3 mais 3, isso aqui vai dar 6. E aí vai indo, tal, a gente percebe que essa recorrência aqui a gente já viu. Tá? Isso aqui a gente está somando os elementos, ou a gente consegue intuir daqui o que está acontecendo. Então está aqui a intuição, ou você consulta para um oráculo, ou algum amigo te diz, olha, cara, tudo isso aí a gente está somando uma PA, a soma dos n primeiros elementos de uma PA de razão 1, tá? Que a gente sabe lá que dá n mais 1 tomado 2 a 2. É o famoso n que multiplica n mais 1 sobre 2. Tá, então, bom, esse é o seu chute. Como é que você prova isso? Várias formas. Uma delas é por indução, né? Que a própria indução aqui é trivial, vai. Não vou nem correr a prova por indução aqui, tá? Se você quiser, escreve aí você mesmo, ou pausa o vídeo e olha o que a gente está fazendo aqui. Indução simplória, né? Tá? E é feita a prova. Tá? Então, para qualquer recorrência, você pode fazer isso. Tá? Você pode ter uma intuição, um oráculo, e você pode tentar provar por indução para ver se a sua intuição funciona. E é uma forma válida. Tá? Desde que você também se apresente a sua intuição e prove por indução. Né? Só apresentar a intuição não serve para nada. Você pode estar completamente errado. Tá? Então tem que ter a prova. Ops. Tá? Então essa é uma forma. A segunda forma é o que a gente chama de iteração. Tá? Sei lá, então lembra lá a recorrência do merge sort, tá? Supondo que o n é potência de 2. Tá? A melhor forma da gente mostrar como funciona a iteração é, por exemplo, tá? É exatamente aquilo que vocês estão imaginando. Tá? Você itera a recorrência, a relação de recorrência. Tá? E tenta achar o que ela está significando através da iteração. Tá? Vamos fazer algumas aqui.
Então imagina que o nosso n é potência de 2, ou seja, ele é 2 elevado a L para algum L maior ou igual a zero inteiro. Tá? Lembra nossa resumo de sorte? É essa aqui. Tá? O t de 0 é igual ao t de 1, que é igual a 0, e o t de n é igual a 2 t de n sobre 2 mais n menos 1. Tá? Uma relação de divisão e conquista, isso aqui. Então, para n suficientemente grande, ou seja, o n longe da base, e assim também o L, né? Tá? O L também vai ser longe da base. O que é o t de n? Bom, o t de n é o que a gente chama do nosso t de 2 elevado a L, né? Tá? Isso aqui é exatamente o que? É 2t de 2 elevado a L menos 1. Por quê? Bom, quando a gente divide por 2 aqui, vai dar a divisão de 2 sobre 2 elevado a L dividido por 2 é 2l menos 1, né? Mais o 2al menos 1, que é o que a gente tem aqui como termo constante. Certo? E isso aqui é o que, então? Bom, isso aqui era o t de L, 2 elevado a L. Mas o L é grande. Então significa que a gente pode recorrer aqui. Tá? Esse t de 2 elevado a L menos 1, a gente pode abrir ele de novo como se fosse o quê? Aí isso aqui é 2 vezes ao que a gente tinha lá. 2t de L menos 2, mais o 2, que multiplica 2l menos 1, mais o 2al menos 1. Tá? Ou seja, o que a gente fez foi isso aqui, né? A gente pegou e substituiu isso aqui nesse pedaço aqui maior. Tá? E vai substituir isso aqui de novo. E vai substituir isso aqui de novo. E observa que a quantidade de termos que a gente está carregando vai crescendo. Tá? Próximo passo 3. E fazendo um passo, dois passos, três passos, tá? Você não executando todas as contas imediatamente, tá? Observe que aqui eu não fiz o produto e não tentei simplificar isso aqui. Por quê? Porque eu estou tentando enxergar um padrão aqui. Tá? E observe que aqui na terceira linha fica claro esse padrão, né? Tá? Ou seja, se eu continuar iterando isso aqui após k passos, eu vou chegar ao quê? Eu vou chegar a 2 elevado a k, t que multiplica 2 elevado a L menos k, mais tem uma grande soma aqui, né? Tá? Que é uma soma para j indo de 0 até k menos 1, do que? De 2 a j, vai decrescendo, né? Que multiplica 2 elevado a L menos j, menos 1. Tá? Isso é o que eu vou obter após k passo. Ok? Extraindo aqui do padrão que ocorre, né? Bom, quando é que isso aqui termina? Termina quando esse cara aqui chegar na base, né? Tá? Ou seja, quando ele atingir qualquer valor na base, ele para. Bom, quando acontece isso? Bom, isso acontece quando L menos K aqui, por exemplo, for igual a zero, né? Por quê? Porque a gente vai chegar no T de 1. Tá? É a base mais próxima. Então isso é essencialmente se o K for igual a L. Bom, então substituindo agora o K como se fosse L, o que a gente obtém? A gente obtém que o T de 2 elevado a L é a soma de J, indo de 0 até L menos 1, de 2 a J, 2 que multiplica L menos J menos 1. E bom, agora isso aqui, então a gente transformou a recorrência num somatório. E agora a gente tem que avaliar esse somatório. Tá? Fazendo as distribuições simplórias que tem aqui, né? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar a soma em L elementos 2al menos 2aj. Tá? Então isso aqui vai dar L 2al menos a soma de 0 até L menos 1, 2aj. Isso aqui é facilmente reconhecido como uma progressão geométrica, né? Tá? De razão 2, tá? Dos L primeiros termos, onde ela começa em 0. Então isso aqui é exatamente 2al menos 1 sobre 2a menos 1, que é 2al menos 1, né? Tá? Então, fazendo essa substituição, vem o quê? Vem aqui o t de L, que era o nosso original, né? Então é L 2 elevado a L menos 2 elevado a L mais 1, que simplesmente é L menos 1, 2al mais 1. Tá? Agora lembra que o 2al é N, então o L é o log de N na base 2, né? Então isso segue o quê? Que a nossa recorrência em função de N, ela é exatamente N log de N sobre 2 menos N mais 1. Isso aqui é θ de N log N, tá? Para quem conhece o termo. Ou seja, o termo que realmente domina o crescimento da recorrência é esse aqui. Tá? E bom, se você quiser ainda trabalhar um pouquinho com isso aqui, lembra que log de 2 na base 2 é 1. Então, no fundo, essa recorrência aqui, t de N, vai ser exatamente 1 mais o N log de N sobre 2 na base 2. Né? Tá? É a mesma coisa. Tá? Então, você vê que, no fundo,
o n log n aqui está dominando o crescimento da recorrência. Nossa, da onde apareceu esse log aqui? Ele aparece naturalmente lá, porque a gente supôs que o n era potência de 2, né? Ah, mas e se o n não fosse potência de 2? Não tem problema, o log apareceria da mesma forma, tá? Por quê? Porque a gente está dividindo o tamanho da entrada aqui. É na base 2 porque a entrada estava sendo dividida por 2 a cada metade, aproximadamente, tá? Se fosse dividir em um terço, seria log na base 3, um quarto, log na base 4, tá? E não precisa ser exato, tá? Pode ser aproximado, mas a gente não vai fazer esses detalhes todos aqui nesse curso, tá? E, bom, o que está dizendo aqui é claramente é possível supor que n é potência de 2 e iterar em n em vez de l. Tá, aqui a gente iterou em l, mas você também podia iterar em n, né? E aquilo que eu falei, o t de n é crescente, logo a nossa resposta é uma boa interpolação. A nossa resposta aqui é exata sempre que o n for potência de 2. Quando não for, a resposta vai ser ligeiramente aproximada, mas a aproximação aqui é boa, tá? Eu não vou fazer as contas também disso com vocês, tá? Mas ela é. Detalhe aqui, só tem um ponto aqui que a gente meio que usou uma intuição, né? Como se fosse aqui a história do primeiro passo, né? Tá? Mas é uma intuição muito clara, né? Ou seja, dá para você aqui dá para você ver claramente dos passos, tá? Mas tem gente que é algo extremamente formal, então mesmo depois de fazer isso, você também prova por indução que isso aqui satisfaz a recorrência, tá? Que esse chute aqui, que essa forma que a gente iterou satisfaz a recorrência, tá? Então, se você quiser ser extremamente formal, você ainda prova aquilo por indução, tá? Mas, em geral, isso aqui não é bem um chute, né? Isso aqui você só está observando um padrão. Mas, às vezes, o padrão pode ser um pouco mais difícil de enxergar, então você tem que explicar. Nesse caso, era fácil, tá? Que mais? Bom, vamos iterar a recorrência de Hanoi, tá? A gente também pode fazer isso com ela. Por quê? Para resolver a questão de Hanoi. Lembra Hanoi, t de 0 era 0, t de n era 2, t de n menos 1 mais 1. De novo, para n suficientemente grande, tá? Dessa vez aqui a gente não precisa supor que o n é potência de 2, tá? Porque a recorrência é linear, tá? A recorrência de sorte não era, a recorrência de sorte é a divisão e conquista. Essa aqui é linear, então não precisa supor que o n é potência de nada, só que ela é suficientemente grande. Então t de n é 2, t de n menos 1 mais 1. Substituindo lá de novo o t de n, então fica 2, que multiplica lá o 2t de n menos 2 mais 1, fazendo as continhas, fica 2 ao quadrado, t de n menos 2 mais 2 mais 1. Próximo passo, substitui lá o n menos 2. Então vai dar 2 ao quadrado, 2 vezes t de n menos 6 mais 1, vai dar 2 ao cubo, t de n menos 6 mais 2 ao quadrado, mais 2 a primeira, mais 2 a 0. 1 aqui é 2 a 0, né? Então, de novo, lá, pós-capassos, a gente obtém 2ak, t de n menos k, mais a soma de j igual a 1, k menos 1, 2aj. Isso para na base. A base aqui é quando o quê? Quando n menos k for igual a 0, né? Tá? Então, esse termo vira 0. Então, a gente obtém o quê? Que o t de n é a soma para j igual a 0 até n menos 1 de 2 a j. Que isso aqui, de novo, é uma progressão aritmética, né? Quer dizer, desculpa, progressão geométrica, a mesma que a gente resolveu. Então, a resposta disso é 2 a n menos 1. Tá? Então, tá aí o número de movimentos de disco feitos em torres de Hanoi. Tá? Se você tem n discos, a gente precisa de 2 a n menos 1 movimentos. Bom, isso aqui, na verdade, está provando o quê? Que 2 a n menos 1 movimentos são suficientes. Tá? É isso que a gente está provando. Está provando que esse número de discos são suficientes para resolver o problema. Tá? O fato é que dá para a gente provar que eles também são necessários. Tá? Tenta fazer essa prova. É bem simples, mas é bem instrutivo. Tá? Tipo assim, olha, não dá para resolver Hanoi com menos do que esse número de movimentos de discos dessa forma que a gente está fazendo. E fica como exercício aqui, resolve a recorrência também linear, também não homogênea, mas agora quando você soma n em vez de somar 1 aqui. Tá? É um bom exercício esse aqui. Bom, ok? O que vem a ser recorrências lineares? Tá? Já que a gente está falando desse termo há um bom tempo, tá? Tem uma definição bem simples. Então, são recorrências desse tipo aqui. Tá? Quando a gente tem lá a termo, a n seria o termo genérico e não
Então a gente tem lá uma constante C0 vezes o AN mais K, indexado por N mais K, mais uma constante C1, termo AN mais K menos 1, mais uma C2, AN mais K menos 2, até que a gente chegue em uma constante CK, termo AN, igual a G de N. Tá? E a gente tem que ter K valores para a base aqui, né? Tá? Para isso funcionar. Então o K é maior ou igual a 1 inteiro. Então, de C0 a CK são constantes. C0 e CK são diferentes de zero. Tá? O C0 pode até ser 1, você pode supor, que dá para dividir. Tá? E o CK tem que ser o primeiro termo não zero aqui para a recorrência ter a menor expressão possível. Tá? E esse Gn aqui, Gn é uma função que vai dos naturais aos reais. Tá? A recorrência é homogênea se o G for identicamente zero. Tá? Ou seja, se o Z for nulo. Ok? Então, a sequência de Fibonacci, por exemplo, é homogênea, linear homogênea, Hanoi é não homogênea, como a gente já viu. Tá? O caso homogêneo, tá? Que é o caso em que Gn é igual a zero, é a coisa mais simples, o conjunto de soluções é sempre um subespaço de dimensão K. Tá? Do espaço do espaço vetorial das funções que vão dos naturais, no caso aqui os complexos. Tá? Pode ser. Funciona os reais para a gente. Ops. Deixa eu ver aqui, volta aqui. Isso. Então aqui está a recorrência, ela é de primeira ordem se ela tiver apenas dois termos em função de k, tá? O enésimo está em função do enésimo menos 1. Ela é de segunda ordem se o termo for em função de 2, por exemplo, Hanoi é de primeira ordem, Fibonacci é de segunda ordem, e assim sucessivamente. Isso aqui está numa forma, uma késima ordem aqui, tá? O que a gente vai fazer é que a gente vamos tratar de um caso particular, tá? É mais fácil entender o que está acontecendo num caso particular. Vamos tratar uma recorrência linear, vamos resolver recorrências lineares homogêneas, tá? De segunda ordem, porque é o que mais aparece no nosso curso aqui, tá? E isso é extensível depois para qualquer ordem, ok? Então vamos ver como é que isso funciona. Temos aqui, considera então, como a gente tem aqui, a n tá C de n-1 mais D de n-2. Tá? Ou seja, essa é uma recorrência linear homogênea, né? E de segunda ordem. Tá? O n está em função de dois termos anteriores aqui. Tá? Por n igual a 3, o C e o D aqui são diferentes de zeros nesse caso. E imagina aqui que o A1 e o A2, que são as bases, são alguns valores dados. Tá? O que a gente tem? Como é que a gente trata isso aqui? Se existe um real alfa, sei lá, não nulo, tá? Que o AN seja o alfa N, o que a gente obtém? Substituindo o alfa N lá. Tipo, supõe que aqui tem uma solução desse tipo, uma solução que é uma exponencial. Tá? Então a gente ganha o quê? Ganha que alfa N é igual a C alfa N menos 1 mais D alfa N menos 2. Tá? E não é difícil perceber o quê? Que isso aqui, essa relação à esquerda verdadeira, se somente ser a relação da direita aqui, alfa ao quadrado é igual a C alfa mais D. Tá? Ou seja, logo, a gente tem o quê? Que o alfa N, ele é a solução dessa equação, dessa recorrência original aqui, sem somente ser o alfa é a raiz dessa equação auxiliar que a gente tem. Tá? Ou seja, x quadrado menos cx menos d igual a zero. Tá? Uma equação, um polinômio de segundo grau, né? Tá? Então, se o alfa for raiz dessa equação aqui, auxiliar, então alfa elevado a n é a solução da equação de recorrência. Tá? Isso é elementar, né? Bom, se o beta, tá, diferente de alfa, também é raiz dessa equação auxiliar aqui, essa equação polinômio quadrático auxiliar, então o beta n também é a solução da relação de recorrência. Tá? Então, observa, aqui é uma equação quadrática, um polinômio quadrático, a gente tem duas raízes, né? Então, se as raízes forem diferentes, então, bom, o alfa n a gente sabe que já era, a alfa elevado a n já era a solução, então o beta elevado a n também é a solução. Tá? Agora, e se o discriminante delta for nulo? Então, a gente tem que o alfa é uma raiz dupla, né? Tá? Então, nesse caso, acontece o quê? Bom, o polinômio é x² menos cx menos d, substituindo
A gente sabe que o alfa é uma raiz dupla, então ele pode ser fatorado como x menos alfa ao quadrado, né? Essa é a forma de uma raiz dupla. Expandindo esse x menos alfa ao quadrado, a gente vai ter o quê? Que x quadrado é menos 2 alfa x mais alfa ao quadrado. Bom, comparando o lado esquerdo aqui ao lado direito, a gente tem que o c é 2 alfa e o d é menos alfa ao quadrado, né? Tá? Então, assim, a gente obtém o quê? A gente tem que o alfa n, como n vezes alfa n, também é solução para nossa relação de recorrência aqui. Por quê? Bom, porque a hora que a gente substitui aqui o cn-1 mais d a de n-2, tá? Que vai dar o cn-1 alfa n-1 mais d n-2 alfa n-2, tá? Isso aqui dá, substituindo o c e o d, duas vezes n-1 alfa n menos n-2 alfa n, que é igual a n alfa n, né? Que é igual ao nosso alfa n. Tá? Então isso aqui também é a solução. E a gente pode enunciar, então, o pequeno teorema que a gente tem aqui. Tá? Então, resumir isso que a gente fez aqui, esse desenvolvimento, num pequeno teorema. Com A1 e A2 dados, tá? Se a gente tiver lá uma recorrência linear homogênea de segunda ordem, tá? A n é igual a c a n-1 mais d a n-2, tá? O c e o d são diferentes de zeros, e o alfa e beta são raízes, tá? Da equação auxiliar, que é x quadrado menos alfa x menos beta igual a zero. Se o alfa e o beta forem diferentes, então a solução da recorrência ela é da forma a n é igual a k1 alfa elevado a n mais k2 beta elevado a n, tá? Em que a gente pode calcular o k1 como sendo A1 beta menos A2 dividido por alfa que multiplica beta menos alfa. E o K2 é A1 alfa menos A2 beta dividido por beta que multiplica alfa menos beta. Tá? Então a gente consegue calcular exatamente quem são o K1 e quem são o K2. Se o alfa for igual a beta, ou seja, a raiz for dupla, então o AN é K3 mais N, K4 alfa elevado a N, onde K3 e K4 de novo são constantes. Só que agora as constantes são calculadas desse jeito. Tá? K3 é 2A1 alfa menos A2 dividido por alfa ao quadrado, e o K4 é A2 menos A1 alfa dividido por alfa ao quadrado, e tudo isso aqui para quando n for maior ou igual a 1. Tá? Ok? Bom, a prova, o rascunho disso aqui, tá? Que você vai ver que é com o desenvolvimento que a gente fez é trivial. Do jeito que o K1 e o K2 são definidos ali, tá? Pelas bases eles satisfazem essas equações aqui. Tá? Verifica aí você. E aí você vai ter logo que substituindo isso na relação de recorrência, o resultado vai ser válido. Tá? Isso é a base. Tá? Aí o passo é uma prova por indução, a substituição é simples. Tá? Então você prova por indução o caso 1 e também prova por indução o caso 2. Tá? A indução sempre é em N, a base é trivial, o passo é bem simples. Tá? Então provamos que isso é verdade. Então provamos que toda a equação linear homogênea de segunda ordem, tá? Tem uma solução desse tipo aqui. Tá? Se as raízes forem diferentes, se as raízes forem iguais, tá? Onde as constantes são dadas de forma explícita. Tá? Interessante, né? Tá? Observe, isso aqui então é um subespaço de dimensão 2, tá? É isso que está acontecendo aqui. Observe que as respostas são o quê? Elas são combinações lineares, né? De funções que vão dos naturais aos reais. Aqui no caso é o alfa n, o beta n, aqui seria o alfa n e o n alfa n. Tá? Então, alfa n, beta n, ou alfa n, n, alfa n, são bases desse subespaço de dimensão 2. Tá? Lembra lá como essas coisas funcionam de álgebra linear. Então, vamos aproveitar e usar isso para resolver Fibonacci. Tá? Lembra que a gente definiu a série Fibonacci? A gente tinha definido como F maiúsculo, tá? Mas eu vou usar o F minúsculo aqui porque é mais para poluir menos a nossa notação. Então, F1 é igual a F2, que é igual a 1. O Fn é igual a Fn menos 1 mais o F de n menos 2, se o n fosse maior ou igual a 3. Tá? O que a gente tem aqui da nossa equação aqui 1? Tá? A gente obtém a equação auxiliar como se fosse o quê? X quadrado menos x menos 1 igual a 0. Quem são as raízes? As raízes são alfa igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2 e beta igual a 1 menos raiz de 5 sobre 2. Alfa é diferente de beta, né? Tá? Então a gente tem duas raízes distintas. Tá? Então as condições iniciais, F1, F2 igual a 1,
tá? Fornecem o que? Elas fornecem para a gente, junto do alfa e beta, as constantes K1 e K2, né? Tá? Pelo teorema que a gente acabou de ver. Então basta fazer a substituição, tá? Eu fiz a substituição aqui para o K1, tá? Você vai ver que dá exatamente 1 sobre raiz de 5. Se você fizer a substituição para o K2, você vai ver que vai dar menos 1 sobre raiz de 5. Tá? Verifica, pausa o vídeo, faz você aí a continha. Tá? É uma coisa bem simples. Então, com isso, a gente obtém o quê? A gente obtém, então, que o enésimo termo de Fibonacci, essa é uma fórmula fechada para ele. Tá? 1 sobre a raiz de 5, que multiplica o quê? 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, menos 1 sobre a raiz de 5, que multiplica 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Tá? Então, isso aqui é a nossa recorrênciazinha de Fibonacci, tá? Que todo mundo já está careca de saber. Tá? Ela tem esse termo fechado, essa fórmula fechada aqui. Tá? E foi trivial calcular a resposta usando o teorema. Né? E observa que o teorema não é nada do outro mundo. Né? Ele sai dessa relação extremamente simples aqui, envolvendo a equação auxiliar. Tá? Nesse caso, igualmente quadrática. Tá? E aí tudo bem, claro, aí tem umas continhas para calcular as constantes envolvidas, mas isso não é, são as respostas desses sistemas, né? Então aí a gente prova por indução. Então, a matemática foi simples até aqui, tá? Observa o seguinte, observa que o beta, nosso beta era 1, vamos falar um pouco sobre a solução de Fibonacci, vai. O nosso beta é 1 menos raiz de 5 sobre 2, né? Então observa que o módulo do beta, ele é menor do que 1. Então significa que essa quantia aqui, essa segunda quantia que a gente está subtraindo aqui, ela tende a zero quando n tende a infinito, né? Então esse negócio aparece. Então observa aqui que basicamente quem domina a crescimento do termo de Fibonacci é exatamente o primeiro termo aqui, né? Tá, 1 sobre raiz de 5, 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n. E quando a gente então tira a razão entre dois termos consecutivos e leva isso para infinito, o que sobra é 1 mais raiz de 5 sobre 2, né? Que é chamado Golden Ratio, né? A razão de ouro, tá? Que é o alfa. Interessante isso, né? Então, basicamente, a razão entre dois termos consecutivos, ela tende ao Golden Ratio, ou seja, ela vai ficando cada vez mais próxima dessa constante, dessa razão, e no fundo, para valores grandes, só a primeira parte aqui é uma boa aproximação, né? Porque a segunda parte tende a zero. Tá? Pergunta? Bom, pergunta óbvia que surge agora, né? Peraí, como assim isso é fórmula fechada, Fibonacci? Peraí, dá uma olhada nisso aqui. Tá? Como assim? Isso aí é uma fórmula fechada para o Fibonacci? Por que dessa pergunta? Bom, porque a sequência de Fibonacci está aqui, ó, trivial. Ela é definida por inteiros. Tá? A gente tem sequência de Fibonacci lá atrás. A gente partiu daqui. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e por aí vai. Tá? Definida aqui. Só tem números inteiros envolvidos aí. E agora aparece uma função, tá, que envolve duas exponenciais e um monte de radicais aí. Tá? Onde é que a gente enxerga os números inteiros aqui? Bom, é simples. Tá? Aplica. Bom, olha essa exponencial que a gente tem aqui, olha essa exponencial que a gente tem aqui. Aplica o quê? O que a gente lembra? Que a gente viu já lá atrás no curso, que pode ser aplicado aqui. Teorema binomial, né? Binômio de Newton. Tá? Usa o teorema de binômio de Newton nas duas expressões. Tá? Então vem o quê? Bom, a fórmula é essa aqui, é 1 sobre a raiz de 5 que multiplica, bom, tem esse termo aqui, esse binômio e esse binômio. Tá? Então, bom, o 1 sobre o meio aqui, a gente pode botar para fora, né, com 1 sobre 2 elevado a n, e a gente fica lá com duas somas, né? Tá? Onde isso aqui é a primeira expansão para o binômio de Newton do primeiro termo, aí a expansão para o binômio de Newton do segundo termo. Tá? Que são muito parecidos, né? E não é difícil perceber o quê? Que eles se cancelam quando n menos i é par, né? Tá? Que quando n menos i for par, isso aqui então negativo vai dar positivo, então isso aqui vai dar exatamente o positivo com negativo vai dar zero. Tá? Quando isso aqui for
é ímpar, isso aqui vai dar negativo, então vai dar negativo, com negativo vai ser positivo, bom, a gente vai obter as potências suficientes, então, para eliminar os radicais. Tá? Então, o f de n, na verdade, ele é o quê? Ele é 1 sobre 2 a n, que multiplica o quê? O coeficiente binomial de n, modo 1 a 1, mais 5, n 3 a 3, mais 5 ao quadrado, n 5 a 5, indo assim até que 5n sobre 2 a 2 e n sobre 2 a 2 mais 1. Tá? E são todos números inteiros, né? Porque todos os coeficientes binomiais envolvidos a gente sabe que são números inteiros. Tá? Então, isso faz todo sentido e a fórmula está correta. Tá? Detalhe, você pode usar isso aqui para provar por indução, tá? Que isso aqui realmente satisfaz a fórmula, se você quiser. Tá? Satisfaz a recorrência. Bem, bem bacana. Né? Bem inesperado também, acho. Mas é totalmente verdade depois que a gente se lembra do binômio de Newton. Ok? Então, vamos fazer um caso não homogêneo. Tá? Por quê? Porque a gente já viu, as recorrências aparecem, a gente tem que lidar com elas. Tá? Várias não homogêneas. Então, por exemplo, pega aqui caso não homogêneo, tem mais de uma forma de resolver também. Tá? Uma forma é a gente tentar reduzir uma equação não homogênea, linear não homogênea, para uma equação linear homogênea, em geral, aumentando a ordem dela. Tá? Isso é uma forma. A outra forma é a gente resolve primeiro a equação linear homogênea subjacente e depois a gente combina as respostas dessa recorrência linear homogênea subjacente com algumas respostas especiais vindas do caso homogêneo. E aí tem um pouco de ocus pocus, tá? Tem um pouco de você olhar para a recorrência e meio que intuir a resposta ou ver como as coisas são, ou usar umas técnicas um pouco mais elaboradas. Vou introduzir um probleminha aqui que dá para a gente uma recorrência não homogênea, que é interessante. Tá? Esse probleminha já apareceu no nosso curso, só estamos dando nome aos bois aqui. Tá? Probleminha das bandeiras, né? Flags. Então imagina lá que cada bandeira é formada por N faixas horizontais, tá? N maior ou igual a 1. De forma que aí essas faixas vão ser coloridas por azul, vermelho ou verde. Tá? E a gente só tem uma restrição, primeiro. Faixas adjacentes não podem ter a mesma cor. Bom, se não tivesse isso nenhuma, o número de bandeiras era trivial, né? Seria o quê? Seria 3 elevado a n. Tá? Se faixas adjacentes não podem ter a mesma cor, então significa o quê? Que a primeira faixa pode ter qualquer uma das 3 cores, mas aí a segunda faixa só pode ter 2 cores, a terceira só pode ter 2 cores, e assim sucessivamente. Então isso aqui daria 3 vezes 2n-1, né? Que também é trivial. Tá? Fica mais interessante ainda o problema se a primeira e última faixas também não puderem ter a mesma cor. Como se a bandeira fosse um cilindro, né? Ou seja, como se a última faixa fosse, então, vizinha da primeira. Bom, aí a gente pode calcular uns casos básicos. Por exemplo, F1 é igual a 0. Por quê? Bom, porque se a gente só tiver uma faixa, ela é o quê? Ela é vizinha dela mesma, né? Então isso não pode acontecer. Tá? Se tiver 2 faixas, então a gente consegue 6 cores. Tá? Faz as continhas, você vai ver por que isso aqui funciona. Detalhe aqui é verificar o quê? Verificar que o número de faixas, uma bandeira com N faixas, em que a última cor é igual à primeira, tá? Isso aqui é injetivo, é uma função injetiva, tá? Tem um mapeamento injetivo no número de bandeiras com n-1 faixas em que a última cor é diferente da primeira. Tá? Trivial, né? Ver esse mapeamento aqui. Então, a gente obtém o quê? Chamando agora Fn, então, o nosso número de bandeiras com n faixas, tá? Com essas 3 cores, seguindo as restrições, a gente então tem que o f de n é 3 vezes 2n-1 menos o f' de n-1, ou seja, o f' de n-1 a gente não quer que o f' de n aqui, desculpa. Onde a gente não quer o quê? A gente não quer que a bandeira tenha n faixas, que a última cor seja igual à primeira. Tá? Mas isso aqui para o mapeamento injetivo. Ops, espera aí que eu acho que eu paguei coisa que eu não devia aqui. Ops. Peraí. Bom, vamos continuar, a gente vê o que faz. Então, isso aqui mostra o quê? Mostra então que o f de n igual a 3 vezes 2n-1 menos o número de bandeiras
que tem a primeira cor da primeira faixa igual à última, tá? É a mesma coisa que 3 de n, 3 vezes 2 a n menos 1, menos o número de bandeiras com n menos uma faixa em que a primeira cor seja diferente da última, tá? Rearranjando isso aqui, vai dar que Fn mais Fn menos 1 é igual a 3 vezes 2n menos 1, que é uma recorrência não homogênea, né? Tá aqui. Primeiro método, iteração lá. Faça você mesmo vendo o que dá, ou seja, itera para o Fn menos 1, faz as combinações e depois vê o que você obtém, prova por indução. Funciona. Tá, segundo método, uma espécie de redução aqui. A gente vai transformar essa equação não homogênea numa equação homogênea, só que essa aqui é de primeira ordem, a gente vai transformá-la numa de segunda ordem. Então obtenha aqui, observe que o f de n mais o f de n menos 1 é 3 vezes 2n menos 1. Bom, eu posso iterar isso aqui, o f de n menos 1 mais o f de n menos 2 vai ser 3 vezes 2n menos 2. Tá, então, bom, não é difícil perceber aqui o quê? Que combinando essas duas expressões, a gente tem que 2 f de n menos 1 mais f de n menos 2 é 3 vezes 2 de n menos 2 vezes 3 vezes 2 elevado a n menos 1, que é o próprio f de n mais o f de n menos 1. Tá? Então a gente tem aqui uma equação homogênea, que é o f de n igual a f de n menos 1 mais 2 vezes f de n menos 2. Tá? Então agora ela é homogênea. Agora a gente pode usar o quê? Pode usar o teorema. E aqui sumiu a minha expressão. Deixa eu ver como é que eu recupero isso aqui. Ok, está aqui de volta. Bom, então aqui está a solução, uma reescrita de forma homogênea. Observe que agora aqui é de segunda ordem, né? A gente pode usar o teorema, como eu acabei de dizer. Então, o outro método, digamos assim, método 3, ok, considera uma equação linear de segunda ordem não homogênea. Primeiro, a gente ignora a função g de n, ou a constante, tá? E resolve como se fosse um caso homogêneo. Tá? E aí a gente adiciona a solução homogênea, tá? Qualquer solução especial para o caso não homogêneo. Tá? E aqui que está meio que eu falei, o hocus pocus, né? Tá? Então, de volta às flags, tá? As nossas bandeiras. A gente tinha o quê? Que o f de n é menos o f de n menos 1 mais 3 vezes 2 elevado a n menos 1. E que o f de 1 é igual a zero. Tá? Então, bom, resolve a parte homogênea, ignora essa função aqui g de n. A gente tem que o f de n é menos f de n menos 1. E aí não é difícil, então, lá, usando o teorema, vendo que a f de n vai ser k1 menos 1 elevado a n. Tá? Não resolve a constante k1 ainda. Tá? Deixa ela em aberto. Por caso não homogêneo, a gente tem que tentar algo que é razoável. Tá? Por exemplo, como o f de n é um alfa vezes 2 elevado a n. Tá? Por quê? Porque a gente já tem cara de que isso aqui vai funcionar. Né? Tá. Observe então o quê? Que o alfa 2an é menos alfa 2an menos 1 mais 3 vezes 2an menos 1, substituindo. Né? A gente vê, já tem uma exponencial aqui, tem outra exponencial aqui, então alguma outra exponencial vai funcionar. Tá? Então isso aqui é verdade, se só ser 2α menos alfa mais 3 for verdade. Né? Se somente ser o alfa é igual a 1. Então agora que a gente tem o alfa e a função, a gente pode finalmente calcular o K1. Né? Tá? Então o Fn, usando o F1 igual a 0, dá que o K1 igual a 2, então isso aqui vai dar 2 menos 1 elevado a n mais 2an. Tá? Então, isso aqui é uma resposta completa para um exercício que a gente fez, acho que na lista 2, inclusive. Tá? Que foi prometido que a gente teria feito isso um dia. Mas essa história aqui do razoável, realmente, às vezes é meio de feeling, é meio de experimentação, ou você tem que usar alguma outra técnica um pouco mais avançada, tá? Que a gente vai ver depois. Não com muita profundidade, mas eu ainda vou falar um pouquinho dela para vocês depois. E bom, o teorema anterior é generalizável, tá? Para qualquer recorrência linear homogênea. Não somente segunda ordem. Pode ser terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, késima ordem, como a gente especificou lá. Os detalhes estão em Keller e Trotter, tá? Sessões 9.3 a 9.5. Eu tinha pensado em provar eles aqui, mas eu não vou fazer isso, porque a gente não vai chegar a usar muito isso, tá? Raramente a gente usa nesse curso nosso e mesmo em análise de algoritmos que vem depois, uma recorrência linear de ordem maior ou igual a 3. Tá? Mas detalhe, funciona da mesma forma, a gente tem que sempre procurar uma base, tá, para o subespaço de dimensão K, tá, de subespaço do espaço de funções,
E claro que assim, a gente sempre vai ter um polinômio, tá? Que é uma equação polinomial auxiliar envolvida, tá? De grau K, e aí, obviamente, o trabalho fica sendo que achar as raízes, tá? As K-raízes dessa equação e quando elas são duplas ou não, tá? Ah, então, mas você pode verificar os detalhes na seção 9.3. É uma extensão simples do que a gente fez aqui, tá? Outras formas, outras recorrências. Recorrências por divisão e conquista. A gente viu algumas aqui e a gente trabalhou um pouco em iteração e indução. Tá? Fora isso, nós temos alguns teoremas master, tá? Teoremas mestres. No curso de análise de algoritmos cuida um pouco disso aqui. E a gente não vai fazer isso aqui, então. E funções geradoras. Tá? Vou falar um pouquinho com vocês sobre funções geradoras no próximo vídeo. E depois tem ainda as recorrências não lineares. Essas são, obviamente, as mais difíceis, né? Tá? Então, tudo que a gente aprendeu até que a gente pode tentar usar, mas principalmente funções geradoras. Tá? Funções geradoras são as mais utilizáveis para resolver recorrências não lineares. Exemplo de uma recorrência não linear, essa aqui. Tá? Sei lá, T0 igual a 1, Tn igual a soma de i igual a 0 a Tn menos 1 de Ti vezes T de Ni menos 1. Tá? Tenta resolver isso aqui. Detalhe, a resposta vai dar isso aqui, ó. T de n igual a 1 sobre n mais 1, 2, coeficiente binomial 2an tomada n. Tá? Então, isso aqui eu vou fazer com vocês. Isso aqui é um número de catalão. Tá? Então, isso aqui eu ainda vou mostrar para vocês como funciona. Legal? Mas do capítulo de recorrências, eu acho que é isso. A gente continua explorando um pouquinho de recorrências e funções geradoras, mas dá uma olhada lá nas sessões 9.3, 9.5 do Keller Trotter.